seja Deus. Meus queridos, vamos ler um texto da Palavra de Deus. Eu vos convido para estarmos de pé na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, nós vamos ler dos versículos 1 ao 7. Eu queria nesse momento saudar os irmãos que estão online conosco, nas diversas congregações, com a paz do Senhor, e que o Senhor esteja abençoando grandemente a todos. O apóstolo Paulo diz o seguinte: tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não o sou contudo na ciência, mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados? Porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Amém. Glória a Deus. O assunto que nós vamos falar nesta noite é a respeito do Evangelho, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque o versículo 7, o último versículo, diz no final: porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. E o apóstolo Paulo, nesse capítulo, ele tenta realmente nos mostrar para que nós estejamos sempre exalando esse Evangelho de Deus. E é por isso que vamos falar acerca do que é o Evangelho. O Evangelho, queridos, é uma boa notícia. É uma boa notícia que sempre continuará como uma boa nova. Ou seja, o Evangelho é uma notícia boa, mas que também sempre não fica velho. Sempre é uma nova notícia. É uma coisa nova, uma boa nova. O Evangelho não fica velho. O Evangelho nunca será ultrapassado, porque o Evangelho de Deus é o Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, ele nunca ficará desatualizado, nem também o Evangelho do Senhor Jesus Cristo vai perder o seu prazo de validade. Então nós precisamos entender esse mistério, ou seja, o Evangelho é uma boa notícia, que sempre será uma boa nova. O Evangelho, ele não envelhece, ele nunca vai ficar ultrapassado.
o Evangelho nunca, jamais ficará desatualizado, nem também ele passa a sua validade. O Evangelho é como o sol. Você vê que o sol que brilha a cada manhã é com o mesmo fulgor. Com o mesmo fulgor. Assim o Evangelho, que jamais ele vai ele fica azinhavrado ou vai ficar coberto de poeira, né? O metal você vê que fica, né, azinhavrado, mas o Evangelho não, nem também vai ter poeira. O Evangelho, na verdade, é uma novidade restauradora a cada momento. A cada momento da nossa vida, Adão, o Evangelho ele age de uma forma restauradora, ou seja, dia após dia nós somos restaurados por um Evangelho que não envelhece, nunca fica velho, mas que sempre está trazendo algo novo em nossas vidas. Essa boa notícia de Deus, que é o Evangelho, esse sempre tem uma coisa interessante no Evangelho, que é uma coisa que nós ficamos sem entender muito, porque esse Evangelho de Deus, ele sempre está buscando aquelas pessoas que não buscam a Deus. Olha que coisa! O Evangelho tem uma finalidade, Adão, principal, que é buscar as pessoas que não buscam a Deus. E esse Evangelho, ele também diz como Deus assumiu o preço do nosso pecado. O Evangelho, ele vai inclusive dando à pessoa rebelde, aquele que é rebelde, o Senhor, através do Evangelho, esse Evangelho vai dando a absolvição. E essa absolvição que nós temos dos nossos pecados é algo que é uma dádiva. É uma dádiva. Então, vocês entenderam? Uma das maiores características do Evangelho, é por isso que ele está sempre atual, é porque o Evangelho do nosso Deus, ele está sempre buscando aqueles que não buscam a Deus. As pessoas que não buscam a Deus, o Evangelho de Deus está sempre os buscando. E esse Evangelho também informa, nos traz a informação de como Deus pagou o preço para que nós fôssemos absolvidos do nosso pecado. E isso é uma dádiva, ou seja, você não compra, não tem dinheiro, não tem barganha. O Evangelho revela esse Deus buscando e salvando graciosamente, ou seja, de graça, todos os seus escolhidos, que são rebelados, são rebeldes, e ele transforma esses rebeldes em seus filhos, nos filhos de Deus. E ele transforma sem nenhuma contrapartida. Esse é o Evangelho. Ele transforma, ele salva, perdoa, sem nenhuma contrapartida. Ou seja, você não tem que desembolsar. Quando eu vou comprar esse relógio, eu tenho que dar uma contrapartida, né? Ninguém vai chegar na loja, eu não vou chegar na relojoaria e o cara me dá o relógio de graça. Não, você achou bonito? Leve. Não é? Você achou o relógio bonito? Esse é bonito, vou levar. Tome. Não, tem uma contrapartida. Eu tenho que tirar a carteira do bolso e tenho que desembolsar um valor para possuir o relógio. Não é assim? O Evangelho de Jesus, ele busca os rebeldes, ele busca os pecadores, ele transforma esses pecadores indignos, ele os escolhe e não tem contrapartida. O apóstolo Paulo ele dá essa informação na sua carta aos Efésios, capítulo 2, e os versículos 8 e 9. Aqui está
o apóstolo Paulo dando essa informação muito importante acerca do Evangelho. Ou seja, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, por meio da fé. E isso não vem de vós, nem a fé vem de vós. É um dom de Deus. É um dom de Deus. E também não vem das obras. Não vem daquilo que nós fazemos para que ninguém se glorie. O que é isso? É que ninguém tenha condições de dizer, não, eu comprei, eu consegui, eu fiz, eu trabalhei, eu possuo porque, não é como eu disse, o relógio quando eu coloco no braço é porque eu trabalhei, tive dinheiro, fui lá, comprei e eu fico todo orgulhoso. Eu pude botar o relógio no braço porque eu comprei. A salvação, essa bendita salvação que vem através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é graciosamente dada. E como eu disse, é dada aos indignos, àqueles que são rebeldes, pecadores. Nós vemos que o Evangelho, na verdade, é um assunto da graça plena de Deus e que nada tem a ver com negócio. Ou seja, o Evangelho não é um negócio. É algo que Deus nos dá graciosamente. Então não é negócio. O Evangelho não tem troca. Não há troca. Nem tem troco. O Evangelho não é troca, nem também tem troco. Estão entendendo? Não há comércio no âmbito do Evangelho de Deus. E ninguém pode tentar compensar ou recompensar a Deus. É tudo de graça. Nós não podemos recompensar a Deus. O Evangelho, e eu vou falar uma coisa que você talvez você vai entender. O Evangelho não é uma doutrina. O Evangelho não é uma doutrina a seguir. O Evangelho é uma pessoa com quem nós vamos nos envolver. O Evangelho de Deus é o Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é uma pessoa, vou repetir, que nós precisamos nos envolver, nos relacionar. O Evangelho não é um GPS guiando-nos ao destino celestial. A Bíblia, tudo bem, mas aqui estou falando do Evangelho. O Evangelho é a porta da entrada para que nós recebamos o dom gratuito de Deus. Então veja bem, o Evangelho não é um guia como GPS nos levando ao destino celestial. O Evangelho é relacionamento pessoal e efetivo que vai nos governar em todo o tempo e em todo momento em que estejamos vivendo. Ou seja, todo momento da nossa vida, todo o tempo da nossa vida, o Evangelho, ele estará nos dirigindo, ele estará nesse relacionamento nos levando a isso. O Evangelho, querido, na verdade, é a vida de Cristo em nós. O Evangelho é a vida de Cristo em nós. Depois de termos sido crucificados com Cristo, eu falei domingo que a porta de entrada não é a cruz. Após nós termos sido crucificados com Cristo, o Evangelho, querido, não se aprende. O Evangelho se vive. O Evangelho é para ser vivido, não aprendido. Porque trata-se de relacionamento. Trata-se de nós termos, de fato, a pessoa de Cristo em nós, em vós,
E essa pessoa vai, portanto, nos orientar, nos guiar, nos dirigir e estabelecer a sua vontade em nossas vidas. Então o Evangelho é para ser vivido. O Evangelho é para ser vivido. Tem muita gente tendo o Evangelho teórico. E é moda, né? O que é que eu sou evangélico agora? Você é evangélico? Tudo bem, sou. Olha, estou indo em tal igreja. Mas você está vivendo o Evangelho de Cristo? O Evangelho não é a bússola, não é GPS. O Evangelho é vida. E nós precisamos viver o Evangelho. O apóstolo Paulo, e agora eu entro aqui no texto que lemos, ele mostra-nos a forma de viver pela graça. Mas também, para viver pela graça, ele tem que estar na graça. O apóstolo Paulo, ele ensina-nos nesse texto aqui que estamos examinando, que nós precisamos viver, e ele inclusive ousa a dizer para que nós o imitemos. E a imitação que nós devemos ter de Paulo é essa forma de vida que ele escolheu de viver na graça e pela graça. E é por isso que ele humilha-se para que os outros possam ser exaltados, como ele diz aqui. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados. Ele se humilha para que os outros possam ser exaltados, como ele foi exaltado, não ele, mas em Cristo. É Cristo quem nos exalta. É Cristo quem nos coloca na posição que Ele quer. Não somos nós que subimos os degraus pelo nosso poder, pela nossa força, mas é Cristo que nos transporta ao lugar aonde Ele quer que nós vivamos. É por isso que o Evangelho precisa ser vivido. E o apóstolo Paulo, ele sabe que tudo o que é e tudo o que ele tem veio tão somente pela graça. E é por isso que ele nos dá uma lição muito importante quando ele escreve também aos Coríntios, mas agora na sua primeira carta, 1 Coríntios, o capítulo 15 e o versículo 10. Ele fala uma coisa muito importante, e nós precisamos aprender muito neste versículo que Paulo mostra algo importante. E ele diz o seguinte: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça, a graça de Deus para comigo, não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos os apóstolos, os que se dizem apóstolos. Todavia, aí vem a resposta, você diz que exaltação, volta lá minha filha, só um instantinho, vê que exaltação, camarada dizer que trabalhou mais do que todo mundo, esse cara não é exaltado, parece, mas aí ele vem, todavia, não eu que fiz o trabalho, mas a graça de Deus que está comigo. Então ele está vivendo na graça e trabalhando pela graça. Vocês estão entendendo o que eu falei agora? Que Paulo sabia que tudo era proveniente da graça. É por isso que ele diz que mesmo o trabalho que ele fez, e realmente ele não mentiu, não houve nenhum missionário, eu acho que até hoje, que fizesse o que Paulo fez. É um negócio fantástico. E ele não tinha na época avião, né? Não tinha internet, não tinha televisão. Era um negócio difícil. E Paulo fez um evangelismo extraordinário,
estabeleceu igrejas de forma extraordinária. Então ele disse, ninguém realmente saiu, Adão, como ele saiu e andou tanto. Conquistou a Europa, com exceção de Portugal e um pedaço da Espanha. Ele conseguiu entrar um pouco na Espanha. Ele conseguiu, um negócio fantástico. E ele diz, eu trabalhei, mas o que eu fiz, não fui eu. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Isso é muito importante, queridos. Nós precisamos aprender. Eu já vi muita gente fazendo um relatório, porque eu fiz, eu fui, eu fiz, eu. E Paulo nos dá uma lição de quando se vive o Evangelho e que se entende o que é o Evangelho, vai falar como Paulo, não eu, mas a graça. Porque o Evangelho é a graça de Deus em nós. E nós recebemos esse poder, recebemos esse ânimo, recebemos essa condição de estarmos batalhando, correndo atrás de Deus. E não foi porque nós somos bonzinhos, é porque foi a graça. Deus escolhe. Eu estava falando, acho que foi na reunião, segunda-feira, com os pastores, e eu citei algo, que muitas vezes nós queremos até ter algum mérito. Olha o Evangelho de Jesus quando você entende, um negócio fabuloso. Tem muita gente que diz, eu estou ao lado do pastor Edivaldo, foi na reunião mesmo dos pastores, eu estou ao lado do pastor Edivaldo há 10 anos, e parece que ele nem olha para mim, ele não vê que eu estou aqui almejando, tal, ele não enxerga. Aí chega um camarada, aí que ele nem conhece, aí fica aqui uns meses, daqui a pouco já está dirigindo uma congregação. Esse é o Evangelho de Jesus, nós temos que entender isso aí. E como você explica isso? Fácil, Jesus explicou. Jesus disse que o reino dele é uma semelhança. Assemelha-se a um homem que ele foi fazer um serviço em sua fazenda e ele chegou bem cedinho e chamou um funcionário, um trabalhador, e disse, você quer trabalhar na minha fazenda? Quero. Tá. Vou começar agora, tá? Não, o dia inteiro. 12 horas. Não, 12 horas, tudo bem. Eu vou te pagar o salário, esse aqui. Vou contextualizar, R$300. Tá bom? Ótimo. Não, um salário incrível, R$300 por dia, tá beleza. Começa agora. E o camarada começou. Mas meia hora depois ele sai novamente, e aí ele acha outra pessoa e diz, você quer trabalhar na minha fazenda? Quero, tal. Então, vai para lá. Eu vou te dar R$300, tá bom? Beleza. E ele foi. Aí quando chegou no final da tarde, faltando 1 hora para encerrar o expediente, ele encontra um moço lá, diz, você quer trabalhar no meu serviço? Olha, falta 1 hora para encerrar. Você trabalha 1 hora? Trabalho. Quanto é que eu vou te dar R$300? Uma loucura. Você entende um negócio desse? O camarada está 12 horas trabalhando, ganhando 300. Aí chega um camarada que trabalhou 1 hora, ganha também 300. Está certo isso? Na nossa cabeça não está. Mas esse é o Evangelho de Jesus. Tem muitos últimos que serão primeiro. É um negócio aí que ninguém entende. Mas esse é o Evangelho. Quando nós entendemos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a primeira coisa que nós vamos ficar impedidos é de murmurar. Quem entende o Evangelho de Cristo, Adão, não vai murmurar, é só entender. Nós precisamos compreender. Hoje o que falta-nos na igreja é exatamente, Jurami, o entendimento do Evangelho de Jesus, que não é negócio. Nós estamos achando
que o evangelho é tempo de serviço, é não sei o quê, entendeu? É mérito. Não existe. O evangelho de Jesus é vida. É como eu falei, não tem troca nem troco. Nós temos que entender. A igreja do Senhor Jesus Cristo vive uma época que precisa entender o que é o evangelho. Quando se entende o evangelho, aí é uma forma melhor de viver. O apóstolo Paulo, no texto que eu li, ele vive a vida de Cristo, ele está demonstrando aqui, em 1 Coríntios 15:10, no final, quando ele diz, não eu, mas a graça de Deus comigo, Paulo está vivendo a vida de Cristo em amar uma igreja rebelde. Coríntios aqui, essa segunda parte, está mostrando que essa igreja, que Paulo teve tanto carinho, ela agora está rebelde. Ela está deixando o evangelho de Paulo para viver outro evangelho. Mas o apóstolo Paulo não está revoltado. Ele podia dizer, eu me sacrifiquei tanto por vocês, eu orei por vocês, ensinei tanto vocês quiserem se desviar, então fiquem para lá. Não, Paulo aqui está demonstrando um grande amor, que mesmo essa igreja se rebelando, ele vem novamente dar um alimento. Ainda que ele esteja entristecido, que ele esteja triste, e ele está sofrendo, porque essa igreja ela está sendo extremamente desleal a Paulo. Essa igreja de Corinto está sendo tremendamente desleal, mas mesmo assim Paulo está sofrendo e demonstrando o seu amor por essa igreja. O Senhor Jesus Cristo não é assim? O Senhor Jesus Cristo, Ele nos ama, o pior pecador, e Jesus está dizendo, vem a mim, vem para mim, eu quero você. Mas eu não valho nada, mas é assim mesmo que eu te quero. Você não dá valor à sua vida, mas você é precioso para mim. O apóstolo Paulo, ele estava mostrando que ele funcionava, ele agia diferente dos falsos apóstolos. E no mesmo capítulo 11 de 2 Coríntios, nos versículos 12, eu falei que esse capítulo aqui, inclusive o texto aqui, o termo do início desse capítulo 11 é os falsos profetas. No capítulo 12 é o que Paulo diz, um negócio interessante. Mas o que eu faço, o farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Agora, o versículo, por favor, o versículo 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E o pior é que essa igreja está agora seguindo a esses que se dizem apóstolos e não são apóstolos. E eu vou dizer uma coisa, é aqui que reside a grande crise que nós estamos vivendo. É aqui que reside a grande crise, juro amigo. Agora eu quero dizer o seguinte, que hoje existem muitos falsos apóstolos, profetas, pastores, mas eu quero dizer que não é coisa nova não. A igreja primitiva já estava sofrendo. Às vezes nós ficamos aqui, mas como pode acontecer isso? Está se levantando fulano,
está pregando dessa forma, está inventando não sei o quê, está não sei o quê. Ah, está no tempo do fim, estamos vivendo o tempo do fim. Mas isso existia no início da igreja também. A igreja sempre sofreu com essa confusão dos penetras, que se travestem de evangélicos. No início da nossa igreja aqui, apareceu alguns. A Débora está olhando para mim, lembra-se, Débora? Alguns. Fazendo o maior sucesso. E nós, aqui, batemos palma para ele, né? Tal. Passamos. Vou dizer que nós somos sarados aqui, nada acontece aqui. Acontece. A igreja, vou repetir, sempre sofreu em toda a sua existência essa confusão dos penetras que se travestem de evangélicos, sem ser. A questão aqui do apóstolo Paulo na igreja aos Coríntios é como essa igreja que tinha o testemunho do evangelho puríssimo. O apóstolo Paulo, ele pregou o evangelho puro e convincente. Ele, inclusive, na sua primeira carta, ele diz: eu não vim a vocês com palavras de sabedoria, consciência, mas através do poder de Deus transformador. Eles tinham sido evangelizados e doutrinados pelo próprio Paulo, mas essa igreja agora que tinha um testemunho puríssimo, que tinha os dons de Deus, que era uma coisa linda, eles se enganam. O apóstolo Paulo, na sua vida ministerial, tinha feito um trabalho extraordinário aos Coríntios, mas como podem eles ser enganados por essa corja dos falsos apóstolos, como Paulo diz aqui? Bota novamente aí o versículo 13, minha filha. 11, 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E como essa igreja pode ser enganada? Aí vem a resposta. Sabe onde está a resposta? No mesmo capítulo, o versículo 3, como eu já li aqui. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Nós queremos hoje sofisticar um evangelho que é simples. E ele é tão simples que muitos querem adicionar alguma coisa para ver se dão com um tempero melhor, fica melhor de ser ingerido. Mas o evangelho, ele é simples. E nós não podemos acrescentar nada. Ele é simples, mas ele é um evangelho transformador. No versículo 14, minha filha, do 11, aí bota aí no 14, 3 vai para o 14. Olha que coisa está dizendo aqui, ó. 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O Pedrinho, o Epitácio, está ali, esqueci agora o teu nome, estou olhando para ele no Diácono Celso. Acabou, veio agora, caiu a ficha, Celso. O pessoal antigo aqui, Débora, a irmã Helena, né? Já viu pessoas que, né? Como é que se diz?
pulava, fazia, né, cambalhota e, enfim, fazia um negócio aqui fora. Jodeon também, né, Jodeon? Nós assistimos aí, Diogo, né, Epitácio, né, muitos irmãos já viram aqui, mas que, na verdade, a procedência não era de Deus, mas pessoas que ficaram um tempo e Deus tirou e mandou para vários lugares que eu não sei nem onde se encontram. Deste modo, como diz aqui, o próprio Satã se desfaz em anjo de luz. O bando desses falsos apóstolos se disfarça como ministro da justiça. Eles pregam a justiça. Obrigado a eu, você está ligado aí. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. O Evangelho de Jesus Cristo, os seus ministros são reconhecidos como reais ministros da graça. Justo só tem o Senhor. Tudo que nós temos que fazer e trabalhar é debaixo da graça. Nós temos que viver da graça, na graça e pela graça. Precisamos, vou repetir, precisamos viver da graça, na graça e pela graça. O falso evangelho, os tais ministros do falso evangelho, se preocupam com a aparência comportamental, e se esmeram na pregação da lei, da rígida exigência da justiça, e uma justiça retributiva. São legalistas, moralistas, mas nunca pastores. Não estou aqui falando mal de ninguém, você entendeu? A pessoa pode ser legalista, moralista, mas não são pastores. Porque o pastor, ele precisa estar cheio da graça para pastorar. Eu estou falando isso a questão de Paulo. Paulo está sofrendo por uma igreja que ele deu a vida, e ela descambou, e ele está novamente aqui chorando, ele está novamente trabalhando, amando essa igreja para que eles voltem ao normal. Agora, eu quero dizer o seguinte: as tentações e os falsos ensinamentos vestem com a sede tremenda. Também uma das características é sede de alguma coisa. Roupas atraentes para se camuflar e mostrar a forma atual como se vive, né? Eu não sei como está na cabeça desse pessoal que vem, sabe, para impressionar com aquelas roupas, né? Que para mim, como eu estou no culto de ensino, eu posso falar, né, que não tem só crente. Eu acho a coisa tremendamente ridícula. Você pode até achar bonito, mas eu acho tremendamente ridículo. Mas é uma forma de chamar a atenção para si. A questão da veste, a questão da sede é para que as pessoas prestem atenção para ele. Fica todo mundo olhando para ele, né? É uma forma de trazer a atenção para si. Em um mundo onde o sucesso foi definido pela retórica, pelo pedigree, os falsos apóstolos, eles tentam mostrar que Paulo estava em déficit.
Ó, Paulo não está ensinando muito não, tem mais coisas novas aqui que Paulo não ensinou para vocês. Eles queriam dizer aos coríntios que a mensagem de Paulo, essa mensagem da graça, não passava de uma fraude. Eles estavam condenando a mensagem de Paulo. Entendeu? Ou seja, Paulo não ensinou tudo, ele precisa aprender mais. Enquanto que Paulo, ele estava pregando o genuíno evangelho da graça. Da graça. Da graça. Nesse momento que nós vivemos, onde o sucesso religioso é definido pela riqueza autoalcançada, ou poder do capital, dos números, das multidões, nós precisamos urgente de luz, e essa luz, como eu falei, do Evangelho, que é o sol da justiça, e que ele não vai se apagar, está sempre forte, e nós precisamos dessa luz, e mais luz, para discernir o que é o Evangelho. Se nós não tivermos o discernimento, vou repetir, eu já disse aqui, do que é o Evangelho de Deus, nós estaremos envolvidos nos mesmos engodos que a igreja de Coríntios foi vítima. O Evangelho é simples, mas tem um detalhe que para vivê-lo nós precisamos aprender e praticar, que se chama submissão à vontade de Deus. E jamais nós seremos submissos à vontade de Deus se não formos transformados por esse Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso que o Evangelho, ele não envelhece, porque o papel do Evangelho é estar sempre nos restaurando, sempre estar modificando, trazendo-nos a condição exata para nós nos submetermos àquilo que Deus quer que nós sejamos e façamos. O Evangelho é transformador. E nós precisamos ter a luz. Para poder proclamar o Evangelho, devemos mostrar que a definição da nossa cultura, o que é que eu falei? Sucesso, dinheiro, controle, fama. Vou repetir. Para poder proclamar o Evangelho, nós temos que entender, que mostrar que a definição da nossa cultura, nós temos hoje uma cultura de sucesso, ou seja, dinheiro, controle, fama. Isso não tem poder transformador. Dinheiro pode transformar a pessoa pobre em rica, mas não transforma caráter. O Brasil está vivendo exatamente isso. Dinheiro, poder, sucesso, você está entendendo? Não transforma. A transformação, a única transformação, a única forma que nós somos transformados é pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é a vida de Cristo em nós. E essa vida em nós, a vida de Cristo em nós, no momento em que nós vivemos a vida de Cristo, nós seremos transformados por um poder, como eu já disse, não se compra, não se troca, mas se recebe gratuitamente. Agora nós precisamos aceitar. Só o poder da cruz é capaz de anular a ambição pelo poder, riqueza, fama, controle.
Vou repetir. Só o poder da cruz é capaz de anular a nossa ambição. Pastor Edivaldo, você é ambicioso? Sou. E quem disser que não é, está mentindo. Nós somos ambiciosos. Precisamos da cruz, do poder da cruz, para anular essa ambição que nós temos. Pastor Edivaldo, o senhor tem ambição para a riqueza? Tenho. Só a cruz, né, vai fazer eu não, contentar com o que eu tenho. Pastor, o senhor deseja fama? Desejo. E todos nós desejamos. Mas a cruz é a única que anula esse desejo desenfreado de nós querermos fama. Pastor, o senhor quer ter o controle na sua mão de tudo? Quem não quer? Que é isso? Né? Queremos, todos nós queremos. Mas a cruz anula esse desejo desesperado de querermos ter o controle de tudo, até da vida das pessoas. E o apóstolo Paulo, ele aqui nessa carta, ele chama a atenção para o seu modo de viver. Paulo está chamando a atenção dos coríntios, mas de nós nessa noite aqui, do seu modo de viver, sem ostentar qualquer privilégio ou requerer alguma retribuição. Tem muita gente que serve a igreja, que faz alguma coisa na igreja, mas com foco na retribuição. A cruz de Cristo é o único que pode anular esse desejo da retribuição, porque nós vemos aqui o apóstolo Paulo manifestando essa vida dele, que Cristo na vida dele, a graça na vida dele, ele está dizendo, olha, apesar de eu ter feito mais do que todo mundo, mas não fui eu que fiz, mas foi o poder, foi a graça de Deus em mim quem fez. O apóstolo Paulo, a vida do apóstolo Paulo também mostra-nos que ele se privou de direitos e prerrogativas, a fim de que a mensagem deste evangelho do Senhor Jesus não sofresse uma ideia comercial. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele fala que ele aprendeu a passar necessidade. E ele preferiu passar necessidade a ter necessidade de se desculpar de um impróprio modo de agir. Ele preferiu passar necessidade a ter necessidade de se desculpar de uma forma imprópria de agir. O apóstolo Paulo sabia que, 1 Coríntios 9, 14, ele sabia disso, e ele fala isso. Eu estou dizendo que o obreiro não seja digno do seu salário. Ele sabia, está registrado aqui. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Viver do Evangelho é uma forma, mas imoral é negociar a bênção e fazer do púlpito um balcão de negócio. A Bíblia registra, tá, Léa? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho, certinho. Agora, isso não é imoral, viver do Evangelho.
Agora, imoral é negociar bênção e fazer do púlpito um balcão de negócio. Paulo viveu modestamente para que a igreja vivesse honrada com a graça do Evangelho. Hoje nós temos um modismo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é de agora, porque antes de ser pastor, eu tenho um negócio que eu gosto, não adianta, né? Eu vou dizer para você que não gosto, mas eu tenho tentado me comedir. Os irmãos que me conhecem antigamente, há muito tempo, acho que Adão, eu sempre tive carrão mesmo, não foi, Adão? Não é? Você, não é muito tempo, né? Pajero, aquela caminhonete Souza Ramos, eu sempre gostei de carro, eu era pessoa, não vou dizer que não sou apaixonado, sou. E vou dizer uma coisa, muitas vezes eu olho para um carro e até teria condições de dar um ajuste aqui e comprar, mas eu disse, não, eu tenho que viver meio modestamente, eu acho que eu já estou até exagerando. Mas hoje nós temos um negócio que o pastor tem que estar no melhor, nem é mais Land Rover, é o Range Rover, né? Numa BMW X6, 500 cavalos, meu Deus do céu, isso aí é o sonho de todo mundo. Maravilha, não, o pastor tem que andar num negócio. Não, queridos, eu acho que Paulo nos dá uma lição aqui de nós, entendeu? Mesmo que a gente possa comprar um carro mais caro, mas eu vou dizer para vocês que eu estou sendo transformado. Eu tinha desejo de comprar carro caro, aí Deus me faz umas provas aí, entendeu? Eu recebi um dinheiro desse negócio do Ouro Cap. Foi o ano passado, foi retrasado, não sei, eu nem lembro a época. O Ouro Cap, recebi uma bolada que dava para eu comprar um Land Rover. Aí a prova. Sabe qual foi a prova? Os irmãos sabem disso. Eu vou falar isso a público, eu nunca falei, mas eu venho aí, não sei porque eu estou falando. Mas havia necessidade de fazer uma compra lá no projeto especial. Algumas pessoas sabem disso, poucas sabem que eu falei isso, mas é só crente aqui. E os irmãos sabem que eu peguei o dinheiro, né Barrichello, do Ouro Cap e dei todo lá para comprar. É a prova de Deus. Eu podia, com aquele dinheiro, ter comprado um carro novo, moderno, entendeu? E parava aí na igreja, um carrão. E naquela época, sabe o que era a minha paixão? Eu estava com, foi um lançamento, eu estava... Mas é uma tentação, viu? Tentação. Mas venci a tentação, graças a Deus, amém? E hoje eu estou, não, isso não faz. Quando eu vi o Evoque, eu fiquei apaixonado pelo Evoque, eu só falava no Evoque em casa, e o dinheiro dava para comprar um Evoque. Entendeu? Eu dava meu carro e quitava, nem saía fiado, não tinha pagava nem prestação. Mas, queridos, é a transformação do Evangelho. Por isso que o Evangelho é novo. Se eu pensasse como eu pensava há 3 anos atrás, eu tinha ido na hora que saiu o dinheiro, que eu recebi o dinheiro, eu tinha ido comprar o carro. Mas o Evangelho fez com que eu sofresse uma transformação que, ao invés de pensar em mim, eu pensei na obra. Isso é transformação, queridos. Isso não tem, dinheiro não faz isso, nada faz isso. Só o Evangelho de Jesus pode transformar. Eu não gosto de falar essas coisas de mim, né, mas eu aproveitei para falar, não sei porquê. É a primeira vez que eu falo isso aqui. Paulo viveu modestamente para que a igreja viesse ser honrada com a graça do Evangelho. E sabe por que eu falei isso? Já pensou? Se a igreja tem uma fama aqui, eu chego aqui com um Evoque,
um Range Rover Evoque, paro ali. O pessoal não vai dizer o quê? Rapaz, o pastor está metendo a mão no dinheiro da igreja. Vai falar ou não vai? Vai ou não vai? E eu vou permitir que as pessoas pequem. E sou eu que estou provocando essas pessoas a pecarem, porque elas não estão falando a verdade, mas elas vão pecar. Então nós temos que ter muito bom senso e transformação para evitar que as pessoas pequem. Que nós temos que ser o canal de bênção para as pessoas, não para que as pessoas pequem. Está entendendo? Agora que eu gosto do carro, eu gosto, né? Mas o evangelho transforma. Não vou mentir e dizer, não, o pastor não gosta mais. Mas, cara, o que gosto? Eu sou assinante de pelo menos umas 4 revistas de automóvel, eu sei tudo. É meu hobby, entendeu? É ler. Quer dizer, não, eu agora nem tenho muito tempo, mas eu... mas o mesmo vivendo modestamente, mas Paulo não se lamentava de ter vivido assim. Eu estou contando essa história aqui, mas eu não estou me lamentando. Alguém pode interpretar e dizer, o pastor está se lamentando porque não comprou. Não estou me lamentando. É uma coisa que aconteceu que eu nem às vezes lembro. É bom porque Deus tem um negócio em mim que eu esqueço muitas coisas, eu não me lembro. E quando eu fiz, não doeu nada. Paulo nunca fez uma greve. Paulo também não chiava, nem choramingava em sua defesa. Eu vejo muitas vezes a pessoa no púlpito. Você já viu isso, Celso? Alguém choramingando, né? Não, porque eu não peço nada, mas... Está entendendo? Eu vou dizer para vocês, eu não estou chorando aqui. Aí alguém vai dizer, não, como o pastor não pôde comprar o Evoque, eu vou dar o Evoque. Eu não estou chorando nisso aí não, amém? Porque se vier eu disse, irmão, obrigado, mas em vez de você comprar o Evoque para mim, traz dinheiro aqui, bota no caixa ali, que nós precisamos mais de dinheiro. Se alguém chegar hoje, sinceramente, eu estou falando isso, sinceramente, se alguém chegar hoje, pastor Edivaldo, eu te dou uma oferta para o senhor. Digo, eu agradeço, meu irmão, tudo bem, vou orar por você, mas o destino vai ser o caixa da igreja. Caixa da igreja, amém? Paulo não choramingava. Ele não queria dar oportunidade aos falsos apóstolos de o incriminarem em qualquer caso de egoísmo. O evangelho, queridos, sempre será gracioso, generoso e oferecido só pela graça. Nada que não seja de graça e pela graça é válido no reino de Deus. Sabe por quê? Porque, como Paulo disse, para que nós não nos gloriemos. Por isso, o evangelho não tem cobrança, não tem troca, não tem favores, além do que é uma fonte sempre saudável de alegria. Você dá e fica alegre, você perde e fica alegre. E só quem pode fazer isso é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, amém?